vai estar cedido, vamos aproveitar o máximo do auditório, né? Bom, em primeiro lugar, acho que quando a gente vai bater papo, né, porque é a coisa aqui é informal, né, a gente está aqui para bater papo. Primeiro a gente quer saber com quem está conversando, né? Mas aí entra o primeiro problema da conversa, porque para me apresentar eu tenho que dizer meu nome. A primeira coisa que eu acho que está passando na cabeça de vocês é essa história do por que café, não é isso? Então, alguém queria fazer uma pergunta, por que café, ou como é com café, não é? Não sei usar hoje. A gente até aprende teoricamente, cor quente, cor fria, essa cor combina com essa, combina com essa. Mas a arte não é só técnica, né? Ela é também sentimento, né? E eu não saberia me sentir as cores. E aí bloqueou. Tinha aquela frustraçãozinha porque não pintava mais. Tive que, então, que optar pelo claro escuro, né? Tem muita gente que até prefere o claro escuro. Então eu poderia optar por nanquim, né? Ou a tinta da China, né? Ou o que tem? Carvão, né? Carvão, o próprio lápis, né? Grafite. E uma vez eu vi um desenho feito por criança numa escola pública e tinha lá no meio deles um com café. E aquilo ficou na cabeça. Como eu sempre vivi para o teatro, né? Minha vida artística começou no teatro, lá no Acre. As coisas muito difíceis, porque se fazer teatro aqui no sul, no sudeste já é difícil, imagina lá na Amazônia, isso há 30 anos atrás. E eu precisava, às vezes, de alguém para desenhar o figurino, para desenhar a maquiagem, para desenhar o cenário, para desenhar o próprio cartaz, né, das peças. E com toda a dificuldade, às vezes eu tinha que desenhar. Então eu fazia algum esforço de desenhar, às vezes até eu trabalhar com certas cores e tal. Mas eu não podia viver só para a cultura, eu precisava comer também alguma coisa. Então eu vivia me metendo em tudo que era concurso, né? Concurso disso, concurso daquilo. Aí eu ia lá fazer, participava para ver se eu biscoitava. E aqui, por lá, ia ganhando algum trocadinho para fazer a feira. E uma vez o SESC, Serviço Social do Comércio, abriu um concurso o primeiro salão para novos, de artista plástico. E aí eu estava tomando café, falei, esse seu café está uma tinta, né? E lembrei do que o menino tinha feito, aquele desenho que eu vi. Aí fiz um camponês, chamei a Enxada e o Sol, um labrador com uma enxada na mão, um sol na cabeça. E aí sempre que eu precisava do dinheirinho, eu pintava. Aí você deve estar dizendo, mas esse sujeito é um mercenário. Não é, o estômago é que é. Eu não sou mercenário não. O estômago tem razões que a própria razão, né, desconhece. Ele impera mesmo. Então, eu comecei a fazer, claro, meu teatro não podia ganhar dinheiro, primeiro que trabalhava com muita gente, né? O tempo da ditadura, a gente precisava dizer as coisas, mostrar que tudo estava errado, né? Tinha que brigar contra aquela coisa, aquele desmatamento, ainda não existia Chico Mendes, ninguém falava ecologia, mas a gente sabia que a Amazônia tinha que ser preservada e tudo. Então a nossa arma era o teatro. Então ganhar dinheiro com o teatro não dava. Então eu sempre fazia meus desenhozinhos. Nunca me senti um bom artista plástico, um grande artista plástico. Talvez por conta disso, porque eu fazia arte plástica para sobreviver, né? E quando fui para Portugal, a vida começou a ficar diferente, ficar melhor para mim, né? Em termos mesmo de ganhar pão, eu já não precisava até me sacrificar muito, fazer muita coisa para viver. E conheci um outro mundo diferente do que a gente estava acostumado naquele tempo de ditadura, que eu cresci no meio dessa ditadura. Quando foi na primeira viagem que eu fiz ao Brasil, um amigo meu tinha me dado uma fita cassete, ainda não tinha o CD, né? E tinha uma música de um compositor chamado Zeca Afonso, chamado Menino do Bairro Negro. E eu botei aquilo no aeroporto para ficar enquanto esperava o avião chegar, e fiquei ouvindo aquela música que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E a música fala dos bairros negros da vida, né? E também na Europa tem, na África, no Brasil, em todo canto. E aí, nessa altura, eu estava vivendo muito, inclusive o dinheiro que eu estava vindo até o Brasil, vinha muito dos desenhos de café. E aí, como se diz hoje em dia, caiu a ficha. Vocês reparem bem, o mundo está dividido
entre os trópicos de Capricórnio e trópicos de Câncer, né? Ao contrário. Né? E nessa faixa tropical é que dá o café, que gerou a riqueza de muitos países. Quase todas as terras que estão nesse cinturão, entre os dois trópicos, dá café. Uns dão um tipo, outros dão outro, uns melhores, outros maiores, mas todas elas dão. Agora vejam bem, é nessa faixa que existem países como o nosso, com uma diferença social muito grande, uma verdadeira abismo entre uma sociedade e outra. E muitas dessas sociedades que estavam lá em cima, elas foram parar lá por causa dessa riqueza, do café. E nesses países com essa riqueza tão grande, o café é a segunda bebida mais consumida no mundo inteiro, né? Ela tem as ruas tão perigosas. Aquelas ruas, por causa desse desacerto social que existe. Vocês desculpem, eu estou falando mais com sentimento, por isso que não vai sair nada mais de vocês. Quem for para sociologia, para antropologia, estudem isso melhor que eu, por favor. Essas coisas têm que acabar. Eu, por exemplo, fui de rua. Eu brinquei na rua. Mas eu fui da rua num tempo em que a rua tinha coisa ruim, mas também tinha coisa boa. E na rua que a gente se socializava, era na rua que a gente quebrava as nossas barreiras de cor, de religião, né, de diferenças. A gente tinha bullying? Tinha bullying na escola. Mas na rua essa diferença acabava, porque na hora do jogo, na hora do pega, na hora das coisas, na hora até das porradas mesmo, o bullying se disseminava, né, acabava. Hoje em dia esse bullying é um problema, no nosso tempo não era. Era a gente mesmo saber lidar com as nossas diferenças. Eu também fui bullyingado, vamos dizer assim. E tinha uma outra coisa. Nunca vi a rua, aliás, nunca vi televisão ou videogame, nada tirar alguém da rua. A rua é imbatível. Tinha até umas coisas assim que a mãe, às vezes a criança fazia uma peraltice e a mãe dizia assim: vai ficar vendo televisão a tarde inteira e não vai para a rua. Era assim. Eu vim da era do rádio, depois passei pela televisão, que a gente chamava televizinho. Eu ia ver televisão na casa do vizinho, que estava na mangueira para ver de longe, então ficava assim, nem todos tinham. Depois peguei um monte de coisa mais, até o videogame. Nunca vi nada que tirasse a criança da rua, nem chuva, nem sol, nem nada. Por que então isso? Hoje qualquer videogamezinho, qualquer Pokémon, qualquer negócio, tira a criança da rua. É porque a rua que está ruim. Não é porque o programa é muito bom, não. É a rua que está ruim. Nós precisamos consertar a rua, limpar as ruas, para que as crianças voltem para a rua. Porque hoje, quem a gente vê na rua é só as crianças que, infelizmente, não deviam de estar na rua. Então, quando eu ouvi essa peça, essa música, foi que começou a vir na minha cabeça os desenhos das coisas que eu brincava na rua. Certo? E aí eu comecei a me sentir um pouco da minha... Aí que eu fui me sentir artista, porque eu estava fazendo uma coisa que tinha vida, que tinha graça, que era minha. Por isso que eu não vendo esses desenhos. Percebe? Eu fiz esse desenho para se expor. É uma exposição itinerante que anda rodando o mundo por aí. Então, vocês vão agora, eu vou mostrar para vocês a música que me despertou para essa coisa, Zeca Afonso, e os desenhos todos, porque aqui não podem estar todos, tá bom? E aí podem ir preparando aí as conversas e as perguntas para a gente continuar um bate-papo melhor, tá bom? Então vamos mostrar. Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar. Os meninos vão correndo ver o sol chegar, ver o sol
sol chegar, ver o sol chegar, ver o sol chegar. Faltou um. Silvete. Ah, isso, aquela de... aquela é boa, violenta, mas é boa. Bom, aí, depois dessa coisa, quer dizer, eu me realizei um pouquinho na arte plástica, né? Mas aí também aconteceu uma coisa, eu tinha que... Ficava difícil depois disso ganhar dinheiro com aquilo, né? Inclusive agora descobri um artista plástico da Galícia, e ele também faz exposição, mas não vende, porque ele acha que a arte tem que ser mostrada e não vendida. Então eu também vou procurando fazer isso, peguei que arranjar um jeito de satisfazer o estômago. Então uma das brincadeiras que eu inventei para poder ganhar um dinheirinho foi escrever. Comecei a escrever, como eu tive, por exemplo, a vivência de 12 anos no Acre, e não peguei malária, mas peguei muita coisa boa, e conheci muita gente boa lá, que eu chamo assim, são aqueles que me impediram de ser rico, né? Então eu devia alguma coisa a ele, né? Porque a melhor coisa, né, que a gente pode ter na vida é descobrir a pobreza, né? Essa pobreza bonita, não é essa aí que os governantes inventaram, essa não. Então, o que acontece? Eu tinha que retribuir, eu falei, puxa, estou vivendo já tempo em Portugal, longe do Acre, vou fazer uma homenagem a essas pessoas, poetas, terceiros, escritores, todos que eu conheci no Acre, né? Que me fizeram um pouquinho, melhorar um pouquinho do que eu era. Então eu escrevi um texto, né, que eu chamei o Português ou Escravos da Esperança, e ganhei um prêmio. Aí aumentei a dívida, quer dizer, eu fui pagar a dívida, aí eu falei, puxa, esse negócio deve dar um dinheirinho. Aí escrevi outro, e fui escrevendo vários livros, ganhei 3 ou 4 prêmios lá em Portugal. E nessa brincadeira, aí o que aconteceu? Eu me descobri mais um escritor. Então hoje em dia, aquilo que eu faço mesmo com prazer, com gosto, né, de artista, é escrever. Sem aquela preocupação, acho que aqui deve ter alguém que já tem um mosquitinho da arte, de alguma arte, e sente que quando você gosta daquilo, você faz, você não tem a preocupação de saber se o outro vai gostar, se não vai, como é que é. O importante é que você goste daquilo que você faz, né? Isso tudo, o desporto também, né? Que prazer que tem o sujeito sair correndo para ver quem chega primeiro. Às vezes a gente não sabe quem está vendo, mas ele que corre, ele sabe daquilo. Ele agrada primeiro a ele, né? Depois agrada aos outros, que agrada ao bolso. Então assim eu vou levando a minha vida, né? De artista, veio na corda bamba, né? E fazendo meus cafés e procurando me entrosar com pessoas bacanas como vocês, que tem agora essa preocupação, eu acredito, e hoje em dia nós vivemos já em liberdade, né? E a gente já não temos mais aquela censura que existia. Vamos deixar a censura nossa mesmo, né? A autocensura, que também é terrível. Vamos botar essa cabecinha para funcionar, para produzir. E com aquele cuidado sempre, inclusive com o outro, né? Principalmente com o outro, e com aquele ambiente, né, que nós temos. Aliás, fala isso, essa coisa da pintar com café até é meio ecológica, né? Porque veja bem, o chumbo da tinta, óleo, né, foi o que matou o nosso Portinari, né? Quando ele fez o famoso Guerra e Paz, que está lá na ONU, né? Infelizmente ele mesmo não pôde ver, né? Lá na ONU, e nós podemos ver agora no Rio, que ele veio para restaurar. Quando ele fez aquele quadro, ele teve tanto contato com o chumbo da tinta que morreu. Perdemos ele mais cedo. E se mata uma pessoa, que é bicho ruim, é dessa, que será das plantas, né, dos peixes, né? Porque esse chumbo vai para algum lugar, né? Então tem um pouquinho disso da ecologia. Então vamos brincar um pouquinho com essa coisa da ecologia, né? A gente tem que trabalhar para melhorar o mundo, né? Então vamos trabalhar? Trabalhar mesmo, só o homem e a mulher. Mas as coisas, tudo mais na natureza, da minhoca ao jacaré, do grão de areia à mais longe estrela, do capim à castanheira, tudo tem
o seu trabalho. Bom, 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 bom. Lá vem a lua. Seu trabalho é tão bonito. Acorda toda semente, leva os sonhos da gente para além do infinito. Acorda toda semente, leva os sonhos da gente para além do infinito. A lua precisa. O arroz, o camponês sabe que tem que plantar na lua tal, porque se plantar na lua tal, danou-se, já não vai nascer, ou não vai nascer direito. Então, para esse fenômeno todo, dessa verdejança acontecer, o que é que precisa? Vamos lá. Sol. Olha, quem conhece muito é no Sol, hein? Os planetas eu aqueço. Isso é para tenor, mas não temos cantor, vamos resolver. Outra coisa. Chuva. Toda planta é pra botar água e não deixar a formiga comer. Toda planta é feito menino, também tem vontade de crescer. Toda planta é feito menino, também tem vontade de crescer. O que mais? Se que adianta a semente nascer, não tiver onde botar, né? Tem que botar na terra, né? Na terra da terra se enterra a semente que cresce, aparece, não esquece da gente, dá frutas, verduras, legumes, cereais e flores no mundo bonito demais. Terra, terra, milagre, alegria no ser. Terra, terra, vergonha e pecado no ter. Terra, terra. Vai, falta muita, vamos bem, meu irmão. Vamos lá. Falta muita coisa. Olha, nem pensa só com o corpo, só com a lua. Ah, o plantar, o trabalho para plantar. Tem que plantar, né? Então vamos lá. Você não estuda biologia, não, gente? Cuidado, né? Vamos cuidar da plantinha. Então, vai. Depois vai no sexo. Primeiro das estações, já está no caminho. A estação Roberto Vivaldi. A primavera. No outono, na primavera, no inverno ou no verão. Aqui tá de toda planta, mas dependendo da estação. No outono, na primavera, no inverno ou no verão. Aqui tá de toda planta, mas dependendo da estação. Umas são do frio, outras do calor. Algumas do misturado, mas todas gostam de muito amor. No outono, na primavera, no inverno, no verão. Aqui tá de toda planta, mas dependendo da estação. Umas são do frio, outras do calor. Algumas do misturado, mas todas gostam de muito amor. No outono, na primavera, no verão. Fala de vocês arranjados, fala pra vocês. Então vamos lá, agora no sexo então, né? É porque sem sexo não dá, é ser vivo, tem que ir. Me diz algum aí que não vai, que vai sem sexo, quem é que vai ser vivo? Não, porque mesmo caracol, os caracóis mesmo sóis fazem. Mas tem a química que come a gente, que come a planta que o bicho come, que come a planta que o bicho come. Tem bicho que come o bicho, que come a planta que a gente come. Geralmente vem nas latinhas, que vem lá dos nossos irmãos do norte,
que eles não usam, mandam pra gente. Então quando vocês virem lá escrito usa, não usa. Toda planta também é assim, que bicho ou que gente. Pois antes dela nascer, nasce primeiro a semente. É o começo do começo que começa novamente. Se quiserem começar mais, a gente... Não sou o Roberto Carlos, né? São tantas emoções. Foi muito bom mesmo. Te agradeço assim, de coração por essa participação. Tá?